Boa tarde, pessoal. Tava eu aqui testando os filtros do Instagram. Aí achei umzinho aqui. Vai ser esse mesmo. Boa tarde, boa noite, né? 18 horas, boa noite. Boa noite para quem tá chegando aí. Desculpem, né? Perdoem por ontem. Não sei se vocês viram a mensagem aqui no meu stories, que ontem, por conta da chuva aqui, a gente ficou sem internet. E aí ficou impossível, né, da gente fazer a live de ontem, né? Boa noite, Vera, tudo bom? Boa noite, Maria Faria, seja bem-vinda. E aí, pessoal, tudo bem? Débora, boa noite, Adriana. Olha, gente, a gente vai fazer essa live aqui hoje e a gente também vai fazer um webinário lá no YouTube. Confesso que eu tô assim, meio tensa, sabe? Porque o YouTube, como tem muito tempo que eu não faço live por lá, o YouTube mudou muita coisa, né, dentro da plataforma. E eu tô meio assim, insegura se eu vou conseguir entrar ao vivo mesmo no YouTube ou não. Vamos lá, né? Vamos fazer essa tentativa. Se não der certo, a gente faz a live aqui no Instagram mesmo, tá bom? Pra gente não perder o time, né, do trabalho. Boa noite, pessoal. Vamos lá. A live que eu ia fazer ontem tinha a ver com a postagem que eu fiz ontem no Instagram, falando sobre a história de cada um, né? A nossa história, a história que a gente costuma contar. Não sei se vocês sabem, no meio, entre o trabalho de marketing, conhecimento de marketing, existe uma coisa chamada a história do herói, né? A jornada do herói. E essa jornada do herói, ela tem um ritmo, né, no seu enredo, que é uma história de dificuldade, um grande desafio, uma jornada difícil, cheia de desafios, cheia de dificuldade, cheia de sofrimento, né, cheia de coincidências negativas, né, e às vezes algumas coincidências positivas, até que a pessoa supera aquilo tudo e retorna para o seu ponto de origem, para tentar ajudar as pessoas que ainda estão no caminho dessa jornada. Então é mais ou menos esse o enredo que é utilizado por muitos escritores, por filmes, em campanhas de marketing, em pessoas que trabalham com a imagem de outras pessoas, né, com a marca, né, de outras pessoas, com marca de empresas, enfim. São inúmeras as aplicações disso. A gente não tem muita noção, mas quando a gente começa a perceber que existe um passo a passo, essas novelas, esses filmes, todos eles seguem essa jornada do herói. O protagonista da história, ele tem uma jornada de herói e que é ele que tudo fica em torno do centro, né, das atenções dessa pessoa. E por que eu tô falando isso para você? Eu quero chamar a sua atenção agora para a sua jornada. A sua jornada, ela precisa ser sim uma jornada do herói. Aí o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas vive uma parte dessa jornada, só que não entende que ele precisa ser o herói da própria história, o protagonista da própria história. As pessoas evitam ser o protagonista da própria história. Em que momento você evita ser o protagonista da sua história? Quando você se vitimiza, quando você coloca a culpa em todas as pessoas, no tempo, na vida, no governo, na política, não sei o que, em tudo, né? Em Marte, você põe a culpa em qualquer coisa, menos em você mesmo, tá? E aí o que acontece com essa história? Você fica no campo do vitimismo, você não sai do lugar, você não segue a sua jornada para o caminho, para o lugar onde você deveria ir, você não faz essa jornada, você continua ali completamente paralisado na sua vida. E aqui eu tenho que chamar sua atenção para uma coisa muito séria, que é o quê? Que é a questão de você ficar, você às vezes, pensa aí comigo, tá? A gente sempre, em algum momento, a gente já foi assim. Se a gente não está sendo assim agora, glória a Deus, né? Se a gente não está sendo assim agora, ó, que maravilha. Mas em algum momento da nossa vida a gente já foi assim. Já foi mimizento, já foi reclamão, já foi crítico de tudo e de todos, já foi vítima da vida, né? Aquela história daquele sofrimento, oh meu Deus. E o que eu vejo, né? A gente está fazendo esse trabalho lá do Sentir e Fluir, todos os trabalhos que eu faço em grupo, sempre vem uma galera que vem no meu inbox, né? Vem no meu particular, ou às vezes faz isso no grupo mesmo, para contar a mesma história. E uma das pessoas colocou lá um comentário uma vez no grupo, e é uma pessoa que eu conheço há muito tempo.
E assim, o discurso é o mesmo, a reclamação é a mesma, né? O enredo, sabe? A historinha é sempre a mesma, né? Oh, como eu estou sofrendo, a minha vida é muito difícil, e por que eu faço de tudo e nada dá certo, e por que eu tenho que trabalhar para pagar conta? Gente, todo mundo trabalha para pagar conta. Quem é que não trabalha para pagar conta, gente? Fala, só rico, né? Que as contas já estão pagas, então ele trabalha por hobby, né? Vamos chegar nesse nível. Vamos chegar nesse nível, beleza? Mas olha que interessante. Aí a pessoa coloca no grupo, ou então vem no particular contar, né? Chorar suas pitangas, contar a sua história triste. Gente, sem problema de você contar a sua história triste. A pergunta é, tá? A pergunta que eu quero deixar para você é, né? O que você vai fazer com essa sua história? Porque se essa sua história te orgulha, essa história triste, que você não deu um final para ela ainda, que você ainda não foi protagonista de fato da sua história, você ainda não está transformando essa sua história triste na sua jornada de herói, você está se colocando na condição de vítima, né? Onde que você acha que vai chegar com isso? Entende? Vocês estão compreendendo essa situação? A gente faz isso sem perceber. A gente... Vamos parar para pensar aqui, muito assim, conversando aqui entre amigos, de verdade, né? Quando uma pessoa fala para outra da história triste dela, sem dar uma finalização, né? Sem dizer, olha, eu passei por tudo isso e hoje eu tenho uma vida diferente, hoje eu superei, hoje eu tô seguindo em frente, hoje eu tô passando para outra etapa da vida e tal, sem ter essa conclusão. A pessoa simplesmente chega e vomita em cima de você todas as dores, os problemas que ela passou, porque eu fui abusada, porque eu fui roubada, porque eu fui traída, porque eu fui enganada, porque eu fui abandonada, porque eu fui rejeitada, porque o céu caiu na minha cabeça, porque eu perdi tudo, porque agora eu fui dormir na rua, porque quando a pessoa simplesmente fala isso, para e pensa, o que a pessoa quer de fato? Eu sempre me coloco assim no lugar da outra pessoa. Quando a pessoa começa a falar, eu começo a observar. Aí, às vezes, eu faço uma pergunta assim, o que foi que você fez para mudar essa jornada? Para mudar esse cenário que você ainda carrega dentro de você? Aí a pessoa fala assim, não fiz nada, não. Eu pergunto, você já fez terapia? Você procurou ajuda de alguma forma? Você se afastou dessas pessoas? Você pegou toda essa dor e transformou, sabe, num combustível para você seguir adiante e traçar o seu caminho? Normalmente não. Porque a pessoa ela quer apenas atenção com a reclamação que ela está fazendo. Atenção para dizer assim, foca em mim aqui, eu sou a sofredora. Aí eu fico pensando, o que ela acha que vai ganhar falando isso? A sua história triste, né? Contando a historinha triste, o que ela acha que vai ganhar com isso? Né? Então comece a refletir, qual é a história triste que você conta para você? Você talvez esteja no início, com tudo que você passou até aqui, é só o início da sua jornada de herói. A jornada do herói que você ainda não tem consciência que está trilhando, né? Que está caminhando nela. E aí eu quero que você pare e reflita nesse momento, dentro da tua história, da tua trajetória, do ambiente que você viveu e foi criado. Entenda que a sua história, que o seu ambiente, tudo que você passou na vida não define quem você é. Não precisa definir quem você é. Sabe? Não é porque você teve uma vida, uma infância difícil, que você passou por abuso, que você... Eu falo muito de abuso porque como eu atendo muitas mulheres, né? É impressionante o número de mulheres que sofreram abuso na infância. Impressionante, gente. Sinceramente, eu acho que os números que a gente tem de pesquisas aí pelo Brasil afora são mentirosos, porque é muito maior. Eu posso falar pra você que de muitas e muitas mulheres que eu atendo, 90% sofreu abuso na infância. Isso é um número enorme, né? Então, assim, eu falo de abuso por causa disso. Então, às vezes a pessoa passou lá pela situação de abuso, e isso que significa pra ela que ela nunca mais pode ter uma vida feliz, que nunca mais ela tenha que ter um relacionamento feliz. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Ela pode ter passado por abuso, mas ela tem a escolha, ela tem a liberdade de ter uma jornada de superação, de ter uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Ela
tem essa oportunidade. Só que quando a pessoa fica apenas dando ênfase ao que aconteceu no passado, se não estiver diante de um terapeuta, de um profissional que vai ajudá-la a ressignificar esse acontecimento de fato, não faz sentido nenhum a pessoa ficar falando a respeito disso. Concordam comigo? Sabe? Não faz sentido. Nem pra gente dizer, né? Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa e fala, desculpa, eu estou desabafando. Mas alguém falou assim, desabafa aí, pode soltar, né? Tudo. Você não vai ganhar nada com isso. E o que eu aprendi ao longo da minha jornada, que também foi uma jornada, em alguns momentos foi uma jornada desafiante, vamos dizer assim, é que quando você tá com um problema muito, 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 muito sério, que depende de você, que depende de uma disposição interior muito mais consciente, é muito melhor quando você não fala pra ninguém. Porque aí você consegue a certeza de que você vai conseguir resolver. Não estou dizendo para aquelas pessoas que estão em processo doentio, né? Que realmente precisam ter com quem conversar, estão extremamente solitárias. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando daquelas pessoas que, à torto e à direito, qualquer pessoa acabou de conhecer, vai lá contar a sua história triste para outra pessoa. Com a intenção de ter atenção dessa pessoa, né? De ter atenção, de ter a pena, a piedade. Gente, não queira ter a pena de outra pessoa, não. Não queira que a outra pessoa tenha compaixão de você, tenha peninha. Isso não é o melhor dos sentimentos que a gente pode querer de alguém. Queira que a pessoa tenha amor, fique feliz em estar ao seu lado, fique feliz em colaborar com você, porque cresce junto, né? Não é aquela coisa de, não, né? Tadinha, né? Sai disso, sabe? Não fica nessa vibe, sabe? Não fica contando isso pra todo mundo. Não faça isso. Olha, vocês viram a live que eu falei, né? Da situação da minha filha, quando ela adoeceu. E uma das coisas que eu falei pra minha família, na época, poucas pessoas da minha família sabiam. E eu pedi para o meu marido também não falar pra ninguém da família dele, sabe? Ninguém. Por quê? Eu já conhecia, né? Você imagina. Não, porque a filha do André e da Alessandra tá internada no hospital, tem um tumor lá tá com tumor, né, na barriga, e aí, né, já sabe, vai pro hospital do câncer e vai para não sei aonde, aí começa a criar aquele monstro para uma coisa que poderia não ser tão intensa assim. Então, um dos meus acordos com o meu esposo na época foi falar para o mínimo de pessoas possíveis, pessoas de extrema confiança e pessoas que realmente poderiam nos apoiar, não chegar com a profecia do apocalipse, né? Você imagina, você já está emocionalmente abalado, vivendo um conflito interno, chega a pessoa e fala assim, não, vai morrer. Nenhuma criança sobrevive com isso. Você já pensou? Aí você tá lá, chega pra pessoa, para qualquer pessoa, sem filtro nenhum, toda pessoa que você conhece, você vai contar a sua história. Porque eu fui abusada, porque eu fui estuprada, porque eu sofri isso, porque eu passei mal, porque eu fui muito maltratada, fui agredida, fui não sei o quê, não sei. A pessoa olha assim pra você e fala assim, nossa, né? Nossa, que coisa pesada, né? Densa. O que você vai ganhar com isso? A outra pessoa vai ficar pensando a respeito, assim, o que é seu respeito? A sofredora, então, quando se rotula isso, você está recebendo essa frequência, essa vibração, quer dizer, você está emitindo isso, eu sou a sofredora, ó, né? Tenha pena de mim porque eu sou a sofredora. E aí você atrai para você só essa intenção, né? Aquela rotulagem de sofrimento. O que você vai ter na sua vida? Mais e mais. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Então, às vezes, gente, do mesmo jeito que a gente silencia para os nossos melhores planos e intenções, a gente também silencia para essas nossas dores. Em alguns casos, isso é essencial. Tem outros casos não, que aí a pessoa já está passando por problema psicológico mais sério, aí precisa de um psicólogo, às vezes não pode, tem um amigo que é um confidente, né? Vai conversar muito com esse amigo confidente, mas é só com esse amigo, não é pra torcida do Flamengo toda, entendeu? Não faça isso. Se você tem esse costume, não faça isso. Se você fica contando a sua história triste pra você mesmo, porque a gente faz isso na nossa mente, tá? A gente fica contando a nossa história triste. Não, você não vai conseguir. Imagina, sua infância foi muito difícil. Você foi rejeitada, você foi abandonada, deixaram você na casa de outra pessoa, nem seus pais te queriam, quem é que vai te querer? Porque é isso que o nosso querido ego faz com a gente, né? Fica recontando a história triste pra gente. E aí quando a gente não fala pra outra pessoa, a gente fala pra gente mesmo.
E é isso que você tem que mudar. A palavra-chave para você, a expressão, né, chave para você sair desse padrão repetitivo que você traz na sua mente é apesar de. Apesar de ter vivido tudo o que eu vivi até aqui, o que eu posso fazer de diferente? O que eu escolho viver de diferente? Teve alguém aqui que falou que sofreu um monte, né, na infância, mas que conseguiu superar e hoje vive feliz. É isso é a jornada do herói, gente, que a gente tá falando aqui. Né? Teve alguém aqui que comentou que eu vi, já perdi o comentário. Ai. Mas eu fui rapidinho aqui e ia ter a hora de falar, né? Mas vocês entendem isso? Que a gente não precisa ficar contando para todo mundo que das nossas dores, aqui ó, a Regiane, né? Regiane falou aqui, ó, concordo plenamente, já passei por isso na infância e hoje eu superei e sou muito feliz no meu casamento. Olha isso é a jornada do herói. Apesar de ter vivido maus bocados na infância, ela conseguiu ser feliz no casamento. Vocês percebem a diferença do apesar de? Então, quando você começar a contar para você, a sua mente, né, o teu ego, começar a contar a historinha triste para você, primeiro que você faz aí de pergunta, anota, gente, que isso é um exercício muito bom para tudo, tá? Você coloca assim, apesar de eu ter vivido isso, apesar de eu ter sido abandonada, apesar de eu ter perdido tudo que eu tinha, apesar de eu ter sido traída, o que eu quero daqui para frente? Qual é a minha jornada aqui? Qual é a jornada que eu vou escolher seguir? Porque quando você faz isso, você se situa na sua história. E aí, uma vez que você se situa na sua história, fica mais fácil de você caminhar sem tantos pesos. Agora, quando você não está situado na sua história, fica olhando para trás, né? Fica olhando para trás, contando a historinha para você e contando para todo mundo que você conhece, você não sai do canto, você está simplesmente paralisado ali onde você está. E pensa comigo, gente. Ninguém, por mais que você esteja precisando de ajuda, eu sempre falo assim, quando você tem consciência de quem você é, da sua vida, do seu dilema, da sua história, você, às vezes, sem você falar nada, você recebe ajuda. Então, não precisa você ficar falando para A, B, C, D, você não precisa ficar falando. Por quê? Porque você vai estar atraindo uma energia que não é benéfica para você, uma energia que só vai te deixar paralisado, né? Sempre paralisada no mesmo lugar. E aí? Não é isso que você quer. Você quer superação, você quer mudança, você quer nova chance. Não é? Então, ó, biquinho fechado, não fale. Não fale. A não ser que, né, você esteja ali num grupo e as pessoas estão ali falando, o grupo tem essa finalidade, né, mais terapêutica, e você fala, não, eu também tive uma história difícil, mas assim, é aquela coisa de falar para tentar motivar o outro que, se você conseguiu superar, ele também consegue, aí vale a pena. Vale a pena você contar a sua história triste se você estiver palestrando, falando lá para as pessoas, para mostrar para as pessoas, olha, se eu conseguir superar, você que está passando por isso também consegue. Então, nesse sentido, vale a pena. Não vale a pena você simplesmente falar. Gente, eu tenho pessoas que chegam no inbox, no direct aqui do Instagram, só pra, eu falo assim, pra chorar pitanga. Só pra falar, sabe, só pra tecer. Não que isso, vamos dizer assim, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de pontuar, sabe, situações em que as pessoas, de repente, podem fazer aquela viradinha de chave. Mas sabe o que acontece quando a pessoa faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não faz o que você sugeriu para ela fazer? Às vezes você dá um vídeo e a pessoa nem assiste. Às vezes você indica um exercício, a pessoa não faz. Aí daqui a um tempo ela volta para contar a mesma história, a mesma situação, fazendo a mesma reclamação. Aí você entende que não quer mudança, ela quer atenção. Então, às vezes, o fato de se contar a história triste, você está querendo apenas atenção, não mudança. E aí eu faço a pergunta agora para você. Eu sei que todo mundo tem suas histórias tristes, né? Doloridas, de carência, falta de afeto, de medo, de insegurança, né? Todo mundo tem as suas histórias, algumas mais graves, outras nem tanto. Mas aí a pergunta, né? O que você quer com isso? Você quer atenção?
Ou você quer cura, melhoria, mudança? O que você quer? Você quer mudança? Então assume o controle, seja protagonista da sua jornada do herói, sabe? E siga o seu caminho. E quando você pensar assim, puxa, mas eu passei por tanta coisa, apesar de eu tô conseguindo, apesar de eu dou um passo de cada vez. Apesar de ter vivido tudo isso na infância, apesar de ter vivido tudo isso no meu último emprego, apesar de ter vivido tudo que eu vivi nos últimos dias, eu tô seguindo em frente. É um passo de cada vez. Não precisa você ficar abrindo e contando, sabe, tudo para todas as pessoas. Não faça isso. Nem os seus planos, nem as suas dores. Né? Todo mundo tem, exatamente. Todo mundo tem. Eu tenho a minha, você teve a sua. Né? Todo mundo tem. Então, a palavra-chave para você se situar e não se deixar enredar pelo passado, para não vestir a roupinha de vítima, né? É a história do apesar de. Gostei aí. Hashtag apesar de. Então, escreva. A sugestão que eu dou para você hoje é a seguinte. Se você tem esse costume de ficar falando para as pessoas o que você está vivendo, eu quero que você pegue uma folha, um papel, um caderno, você vai escrever essa história. E depois que você escrever tudo, com todos os detalhes, talvez você chore, talvez venham lembranças e coisas mais antigas ainda, apenas escreva. E no finalzinho você escreve lá, apesar de ter vivido tudo isso, hoje eu decido, hoje eu escolho os meus sonhos, né? Apesar de ter tudo isso, isso não apagou o meu sonho, não apagou o meu desejo de. Eu vou seguir em frente, sabe? Vou encontrar pessoas legais, vou ter uma vida incrível, né? Então, esse apesar de, gente, faz mágica. Faz mágica. E isso serve para tudo na vida. Teve alguém aí que te magoou? Teve alguém aí que aprontou com você? Apesar de fulano ter feito isso comigo, eu não desejo mal a ele, sigo em frente, sigo a minha vida, focando no que eu quero de melhor para minha vida. Tá? Então, esse apesar de é uma chave, sabe, de acorda, levanta e vai. Para você sair desse processo do enredo, né? De ficar enredando ali ou ruminando a história ruim, a sua história triste. Não faz isso, não. Não faça isso. Então, apesar de, é um grande recurso para você. É um recurso para, tipo assim, é um recurso para você colher seus caquinhos, sabe? É um recurso para você colher o caquinho, não ficar distribuindo por aí. É um recurso para você fazer isso e seguir em frente, tá? Então, gente, ó, essa live é curtinha aqui hoje, 8 horas, a gente vai estar lá no YouTube. Vamos falar sobre inteligência emocional e a inteligência espiritual. O que é inteligência emocional e a inteligência espiritual tem a ver com o seu sucesso. Preparem-se porque vai ser divertida a live, a aula, né, de lá. E a gente vai ter alguns aprendizados, assim, muito legais. Eu queria até ter utilizado mais recursos visuais, mas como talvez eu transmita simultâneo aqui pelo Instagram, vou ver se eu consigo. Eu achei melhor usar alguns cards, né, e alguns desenhos. Quem assistir a web lá no YouTube e aqui pelo Instagram, se eu conseguir fazer a transmissão simultânea, vai receber o nosso mapa mental dessa aula. Esse mapa mental eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram e clica lá. O link dessa aula do YouTube, ele já está no meu perfil. Você entra aqui no meu perfil do Instagram, primeiro, aí você vai clicar, ele vai abrir o link. O primeiro link já é o link da aula lá do YouTube. E se não for por ali, se você estiver dentro do grupo do Sentir e Fluir, já está nos grupos lá disponível e também está no grupo do Telegram. Também está disponível lá, tá bem? É só entrar. O que mais que eu ia falar? Lembrando aqui para vocês, né? Levem um caderno para você fazer suas anotações, fazer o seu resumo. É muito legal, gente, quando vocês estiverem assistindo essas aulas assim, fazer anotações de coisas que foram importantes para você. E o que é mais legal ainda é quando você vem e compartilha com alguém aí nos seus stories e aí me marca. Por quê?
Porque às vezes todo mundo que está aqui assistindo, cada um vai ter uma percepção diferente, vai pensar uma ideia que vai fazer mais sentido. Então, quando a gente faz esse tipo de compartilhamento, a gente consegue relembrar o que foi visto na live, a gente consegue trocar, né, bastante coisa. Então, se vocês puderem fazer isso, vai ser legal. Faz um resuminho na mão ou escreve nos seus stories aí o que foi mais importante para você. Me marca que eu vou reposto aqui e a gente vai criando esse movimento. Quem tá aqui assistindo sabe que vai vir no stories aqui, vai relembrar a aula que a gente viu, né, no dia anterior. Então, acho que isso vai ficar legal, é didático pra gente, tá? Então, lembrando, gente, essa semana também eu abro as inscrições para a Academia Espiritual. Fica atento, porque vai ser imperdível, vai ser muito legal. E nessa semana, no Sentir e Fluir, a gente agora vai falar um pouco mais sobre espiritualidade. A gente falou a semana toda sobre emoções e sentimentos. Agora a gente vai falar sobre metafísica, sobre as leis metafísicas, princípios espirituais da metafísica. Então, gente, vai ser muito bacana, sabe? Não perca, mantenha-se no grupo, vem trocar com a gente, né? Trocar informações, ideias, refletir, porque às vezes a gente fica naquela de... Eu acho engraçado até as pessoas, vamos passar exercício? Gente, se você compreender... porque assim, por exemplo, cada live dessa vai abrindo a nossa mente. Então, quando a gente faz algum exercício, por mais simples que seja, esse exercício, ele cria um vínculo, né? um efeito muito mais profundo dentro de nós, porque a gente está compreendendo o processo, a gente já está pronto. Eu falo sempre assim, a sua percepção expandir um pouquinho mais. Então, às vezes a sua percepção tá limitada e você vai fazer um exercício, não vai fazer efeito, porque você não está compreendendo o porquê daquilo, né? Então faz toda a diferença, né? Gratidão, Débora. Débora é aluna aí da Academia Espiritual. Gratidão, gente, é tudo de bom mesmo, adoro. A Fabiana tá falando que faz as anotações, né? Fica uma bagunça. É uma bagunça, nada que... Eu também sou assim, eu faço anotações toda aleatória, depois eu procuro organizar, né? Ou através de desenhos, ou através de gráficos, para poder ficar com aquela ideia mais clara, né, na cabeça. Mas é sempre muito bom, gente, anotar. E isso não é uma coisa... Sabe, teve uma vez que eu tava assistindo uma live de uma pessoa, ela falando assim, você acha que escrever as coisas que você tá sentindo, que você passou, vai resolver? Gente, tem pesquisa científica que fala a respeito disso. Que você escrever sobre as suas emoções ajuda você a se organizar. Por quê? Cria esse estado de afastamento. E o fato de você estar nesse estado de afastamento, observando o que você escreveu, né? Você sentiu, observou aquilo, colocou para fora, você já se afastou daquilo. Aquilo facilita você de fazer uma auto-organização. Então, vale a pena escrever. Faça o seu resuminho, pontua aí para você o que foi mais importante, né, no que você viu nessa live de hoje, nas lives anteriores. Lembrem-se que as lives que eu consegui salvar, elas estão no link que está lá no grupo do Sentir e Fluir, tá? E no grupo do Telegram também. Então, clica lá no link, que é uma playlist, né, de lives, das gravações das lives, estão todas lá. Reassiste lá, faz a sua maratona e compartilha os seus resumos. Gratidão, Licinalva. Muito, muito obrigada, viu? A Fabiana tá falando, né, que aprendeu a não ter culpa, mas ser responsável. Isso aí. A Érica também, minha aluna da academia. Olha aí, ó. Excelente curso. Gratidão. E é isso, gente. A gente aprende muita coisa boa. 5 cadernos espalhados pela casa. Eu na vida, gente, eu tenho um monte. Eu devo ter uns 15 já. E cada vez que eu vou na papelaria, eu trago mais um. Eliette aqui também, aluna. Academia, tudo de bom. E minhas alunas da academia, minhas acadêmicas espirituais aí. Olha que lindas. A Maria também, ó. Isso aí, ao invés de sair falando para as pessoas, escreva. É muito melhor, né? E detalhe, né, gente? Por que os caras que eram gênios lá no passado tinham diários? Porque era onde eles organizavam as ideias, gente. Imagina a cabeça de um gênio, deve fervilhar de ideias, né? O tempo todo. E é ali que eles se organizavam, né? Uma incrível jornada na academia espiritual, exatamente. Não reclame, mas escreva. É isso aí. A Carol de Liverpool lá para o Rio. Aê! A Carla tá colocando ali França Netflix. É isso aí.
Faz a maratona lá, ó. A Netflix. Faz a maratona lá que vocês vão amar. E a live de hoje vai ficar salva lá no YouTube. Alguém me perguntou, né? Vai ficar salva, fica disponível, né, lá no nosso canal. Depois eu vou incluí-la na playlist, né? Daqui do Sentir e Fluir, para vocês maratonarem depois. Pra quem não conseguir assistir no horário, tá bom? Ai, gratidão, Lu. Ó, a academia é um salto de percepção e de entendimento. Porque você acaba compreendendo as chaves e os princípios espirituais de fato, que aí quando você olha para as coisas que você costuma receber, né, de conhecimento e tudo mais, a clareza, né, que você tem a respeito daquilo é muito maior. E aí, tendo mais clareza, os resultados aparecem. E hoje, gente, na live, na aula de hoje do YouTube, vocês vão entender exatamente por que às vezes vocês estão num determinado ponto, querendo muito realizar, aí você fica igual um louco ali estudando, né? Tentando usar seus poderes mentais para fazer as coisas acontecerem, manifestarem, e você entrar em sincronicidade com o universo. E aí você vai perceber por que você não consegue. Hoje você vai entender isso. Hoje a sua chavinha vai virar. Você vai perceber por que você não consegue. Porque a gente está fazendo, vamos dizer assim, a gente está pulando algumas etapas. E a gente acaba, né, assim, eu não vou falar não, porque eu sou danada, né? Se eu começar a falar aqui, eu vou fazer a aula. Não posso. Deixa para mais tarde. 8 horas, gente, a gente se encontra. Ai, vocês são demais. Gratidão, minhas queridas. A Lu, a Érica, minhas alunas aí, ó. A academia é uma porta que você entra e deixa de ser burra. Ai, meu Deus. Deixamos de fazer a linha burra. Ai, meu Deus do céu. A gente vai deixar de macaquinho tudo pra trás. Vamos aprender. Se eu falar mais nada, ficar quieta. Mais tarde, gente. Caiu um véu, né? É isso. Esses véus, todos esses filtros, né, que a gente vem carregando, que a gente enxerga a realidade de acordo com esses filtros, a gente vai tudo por água abaixo. E a academia, assim, vai ter um momento que aquilo vai mexer, para quem entra, né, percebe, as alunas podem confirmar. No primeiro momento impacta. Aí você fica assim, meu Deus. Aí depois vai dar, assim, uma certa resistência. Aí quando você rompe a barreira da resistência, aí, gente, é felicidade. É graça, é entendimento, é alegria, é compreensão, é se sentir acolhida, amada pelo Criador de fato, é reconhecer a própria identidade. Ih, gente, é só coisa boa. Nem tem nem como explicar tudo, mas a gente vai falar bastante sobre isso ainda essa semana. No primeiro momento é choque, né? Cada dia um flash. Exato, porque é um processo contínuo, né? Muito bom, gente. Gratidão, viu? Vocês são incríveis e maravilhosas. Tratamento de choque mais uma vez. Depois da reflexão, tratamento de choque, e aí passa. A Érica tá contando a jornada dela, ó, na academia espiritual aí, ó. Ai, gente, vocês são demais. Morro de ir com vocês são ótimas. Vamos lá, gente, vamos pro nosso caminho, ó. 8 horas, hein, gente? 8 horas no YouTube, beleza? Vou dar uma descansadinha na voz aqui, separar o material todo, colocar tudo. Se não rolar no YouTube, fiquem tranquilos, que eu vou ficar atenta aqui no meu stories, que eu falo se não rolou, coisa assim, e a gente volta aqui pro Instagram, tá bem? E eu faço a live aqui sem problema. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, assiste depois, tá bom? Ó, beijo, até daqui a pouco, 8 horas. Hoje vai ter overdose da lei, hein? Tchau, gente.